Está chegando aqui no nosso estúdio a nossa entrevistada desta manhã. A gente está recebendo aqui a secretária de Cultura de Erechim para conversar conosco, secretária Carla Talgatti. Muito bem, Luiz, faça aí as honras da casa. Bom dia, que prazer e que alegria receber, até porque nós somos umas pessoas cultas também, Carla, né? Só não precisa esnobar a cultura. Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Estamos sempre à disposição para conversar sobre os temas da cultura, do esporte da nossa cidade. Opa, a senhora esteve em Porto Alegre semana passada. Foi produtiva essa viagem? Perfeito. Há um tempo a gente já vem traçando algumas viagens para buscar recursos, né? Até a SEDAC, e nós fomos um pouquinho além dessa vez. Fomos também no consulado alemão para conversarmos um pouco sobre o Castelinho. Ele também é de arquitetura alemã, né? Sim. Para ver se a gente consegue alguma instituição, enfim, ou uma ponte para financiamento. Então a gente fez uma conversa de aproximação para a gente tentar buscar recursos oriundos de diferentes fontes. Possibilidades viáveis de algum aporte financeiro? O que acontece? O consulado ele está mais para fazer outros serviços, mas Sim. Enfim, essa aproximação é interessante porque nos coloca possibilidades de contato com algumas instituições na Alemanha. Nós sabemos que o 25 foi de origem, né, o terreno, a construção alemã, então foi uma primeira conversa, né? Então essa aproximação foi importante. Secretária, bom dia para você. Mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao UAU. E a minha pergunta é exatamente, vamos seguir falando do Castelinho. Como é que está essa história do Castelinho, né? É um local aqui de Erechim que a população gosta demais. E está no nosso brasão da cidade, né? É um local histórico e todo mundo que passa pelo Castelinho quer saber, né? Será que um dia a gente vai ver o Castelinho aberto à comunidade? Eu lembro que havia um projeto há pouco tempo de talvez abrir o espaço. Como é que está a situação atual do Castelinho? Então, nós temos o projeto agora, nós temos ele pronto todo, mas como o custo é um pouco alto, a gente dividimos em partes, né? O município daqui um pouco já vai iniciar essa primeira parte com recurso próprio, enquanto a gente vai tendo tempo para captar as próximas etapas. Nós dividimos em 4 etapas. A primeira, então, ela vem do restauro do prédio e algumas adaptações que vão ser necessárias. E a segunda, ela vem com a plataforma, que é o elevador, que precisa ter acessibilidade, né? E vem tudo com toda a parte estrutural. A primeira e a segunda parte vai trabalhar o restauro na sua parte estrutural e na organização dos espaços. Nessa primeira e segunda parte também entra a requalificação daquela parte que nós temos lá atrás, porque lá vai ter alguns decks, vai ter mesas, cadeiras para as pessoas sentarem. Então, a primeira parte o município vai fazer com recursos próprios. Nós vamos tentar uma segunda parte, a captação de recursos, mas ele é um processo um pouquinho demorado. Lembrando que não é uma obra, não é qualquer obra. O restauro hoje, ele tem toda uma normatização. Então, tudo que nós construímos, o patrimônio, o setor de patrimônio histórico, o IFAI do Estado, está acompanhando, porque é a partir do que eles nos dizem que nós podemos estar fazendo esse restauro no prédio. Então, com certeza, essa primeira parte vai sair. Fazendo a primeira parte e a segunda parte, a gente pode tornar o prédio habitável, porque uma das questões muito importantes para se fazer o restauro hoje e ter aprovação é que o prédio tenha ocupação futuramente. Não se pode entregar um prédio restaurado só para simplesmente decoração. Só para a gente dizer, fez o prédio. Então, a gente tem toda uma sistematização de ocupação dentro do Castelinho, posterior a essas 2 primeiras etapas. A terceira e a quarta etapa, elas são as tecnologias. Então, são câmeras de segurança, de vídeo monitoramento, de reconhecimento facial, são totens que vão contar a história de Erechim, enfim, tudo digitalizado. Então, ela entra um pouquinho, a terceira e a quarta etapa, na modernização, para que a gente possa oferecer isso para a comunidade. Está demorando um pouquinho agora, porque a gente está esperando, né? Nós estamos aí com 3 obras na cultura, mas nós já vamos mandar esse ano para licitação essa primeira parte, porque nós temos o recurso. Eu estava lendo, né? Porque o Castelinho é uma referência histórica de Erechim. E como é que ele dá com o passado e o futuro? Porque quando se coloca um elevador ali, Carla, o projeto aceita esse sistema? Ou é obrigatório? Porque se torna obrigatório, hoje em dia né? a gente trabalha muito a questão de acessibilidade para as pessoas, né? Como é que vai Mas ser é algo assim
começa assim, que dá para questionar assim, a questão do pessoal antigamente, né? Isso, exatamente. Então, todos os prédios que passam por restauro hoje, a obrigatoriedade por lei é a acessibilidade. Então, a gente faz de acordo tudo com as normas, por quê? A gente sabe que mudou muitas situações. No passado, no início não se pensava nisso, enfim, mas agora nós temos que estar dentro da norma. Então, o elevador vai ser colocado entre meio os prédios. Tem um prédio, se tu percebeu hoje, o Castelinho, onde tem uma descida, que é a garagem, e logo depois tem o prédio. Então, é algo assim e uma construção. Então, ali a gente achou a melhor forma de colocar a plataforma. Tem que ter acessibilidade para todos os patamares do prédio. Secretária, falando a senhora falou que a Secretaria está com outras 3 obras em andamento. Que obras são essas, para nós entendermos explicar na comunidade? Então, nós também estamos trabalhando com a questão do restauro e requalificação do Centro Cultural 25 de Julho, né? Então, as obras devem começar essa semana, no mais tardar na semana que vem. O prédio está fazendo 40 anos e nesse tempo todo nunca foi feito uma requalificação, um restauro com um olhar, assim, foram sempre feitos concertos pontuais. Então, essa será uma grande obra de cerca mais ou menos de R$1.300.000, aonde vai ser reorganizado os banheiros, os assoalhos, a pintura, os camarins. Tem uma parte de mobiliário dentro também que vai ser colocado. E no 25 nós não vamos fazer uma plataforma. No 25 a gente vai colocar um carrinho escalador na escada, porque ele já tem acessibilidade, mas a acessibilidade ela é externa. Então nós vamos colocar um carrinho escalador, se a pessoa tiver necessidade de subir por dentro, ela vai subir por dentro. Claro que futuramente deveria se colocar uma plataforma, mas exige ali um valor bastante significativo e uma obra que modifica bastante. Então a gente vai fazer essa primeira etapa, porque no ano passado a gente teve a agenda lotada de segunda a domingo dentro do 25. Por quê? Porque a comunidade usa muito para os seus encerramentos culturais, principalmente as escolinhas de dança, as escolinhas de educação infantil fazem esse encerramento cultural dentro do 25. Fora as apresentações dos artistas locais e outras apresentações que vêm de fora. Então, o 25 é uma demanda muito importante para Erechim. É uma casa de espetáculo a maior do interior aqui, do Alto Uruguai. E nós precisávamos fazer isso. Junto também acompanha a sonorização e a iluminação. Então, o jardim a gente também vai fazer. São projetos assim diferentes. Um é para o imobiliário, um é para o restauro e requalificação do prédio, um é modernização e sonorização, o paisagismo que eu já falei, e a outra é um projeto imobiliário, dos móveis, no caso não é imobiliário, dos móveis, que a gente vai estar colocando nos camarins. Carla, faltou a palavra antes, fugiu. Desafios. É desafio isso, né? É um grande desafio. Porque você mexe com a tradição, a cultura, mas você precisa também absorver a tecnologia que está chegando aí. Perfeitamente. Então, o 25, no tempo que foi construído, atendia muito bem a demanda. Sim. Hoje, a modernização do som e luzes não tem como a gente não está substituindo isso, né? Então, isso é perfeitamente substituível, não mexe com o prédio. A estrutura dele não mexe. Tanto que aonde nós vamos pintar, a gente vai manter as cores originais. Enfim, essa é uma das obras. Outra obra que é grandiosa, que nós estamos trabalhando, é com a pista. Que é um chimarrão, secretário? Não, muito obrigada. Então pode continuar. Que é o Parque Municipal de Eventos. Então, é a construção da pista, né? Também agora teve alguns probleminhas técnicos, enfim, as licitações acontecem isso. A obra está ali conosco, mas é compartilhada com a administração, enfim, gestão. É uma obra que a gente faz em conjunto. Só para a gente situar, onde é que é esse parque? Assim? É do ladinho da FRINAP, do outro lado da... É o Parque dos Gaúchos, lá o Bota Amarelo, é isso? Não, o pessoal explicar lá, né? É um Parque Municipal de Eventos e Tradições Gaúchas. Isso aí. Do qual o Bota Amarela será o gestor futuramente. Isso, exatamente isso. Então tem essa obra aí em andamento. E nós temos também, que vai para a licitação amanhã, dia 12, né? O Mirante, nos altos da Maurício Cardoso, né? Temos o Mirante, que é uma obra que
para a gente dar uma olhada no vale. Então essa obra também... E já tem um local onde vai ficar esse mirante? Já? O mirante, sim, no final da Avenida Maurício Cardoso, nos altos, ali fica um mirante. Já vai para licitação, é cerca de R$980 mil o investimento do mirante. Secretária, como é que é? A senhora é uma erechinense assim, que vive a cidade há muitos anos e aí assume a responsabilidade de tocar um setor como cultura e esporte, que é a alma da cidade, né? Que a cidade tem, digamos assim, obras são as pernas, fazem andar, a cultura e o esporte fazem aí a gente respirar mais feliz. Como é que é para a senhora estar à frente dessa secretaria, vivenciar esse momento na sua história de fazer coisas tão importantes para a cidade, como, por exemplo, apoiar um projeto revitalizando o Castelinho, revitalizar o 25 de julho, criar um espaço como esse mirante? Como é que a senhora vê esse momento assim na sua jornada? Até eu vou responder a mesma pergunta. Sim. É um grande desafio, ainda mais depois da retomada da pandemia. A gente sabe que na cidade ficou um cumulativo nessas obras, a gente pode observar. Eu venho de uma área um pouquinho diferente, mas isso não quer dizer que a gente não possa entender e buscar conhecimento. Mas eu gosto muito desse desafio. Hoje eu tenho uma equipe que está centrada. Se vocês observarem a questão da cultura e do esporte, eles estão num novo ritmo na cidade, com o envolvimento da comunidade também. Talvez seja um presente eu estar à frente da Secretaria nesse momento e conseguir contribuir um pouquinho com a cidade de Erechim, mostrando que é possível fazer sim, só temos que ter muita paciência, porque são obras que ficaram muito tempo paradas, a população está angustiada com isso. Bastante. E é difícil também lidar com questões assim, vamos fazer o 25, mas as pessoas têm sede de cultura, mas elas estão muito felizes também em saber que a gente vai requalificar esses espaços e estão sendo pacienciosas em esperar. E o Castelinho, como tu colocaste antes, Leandro, quando a gente fala de Erechim, o Castelinho é uma marca, porque foi o início, é dali que parte a colonização, é dali que parte as pessoas quando chegavam. Então ele tem uma história grandiosa. E nós, pessoas, é um grande problema talvez da sociedade, porque quando a gente fala do Castelinho, principalmente, se tu olhar nas redes sociais, as pessoas opinam de qualquer forma, dizendo Botafogo, derruba isso aí, é muito dinheiro, mas as pessoas não entendem que é um patrimônio histórico, é um patrimônio tombado, em que nós temos a responsabilidade, sim, de estar providenciando o seu restauro. Então eu acho que é um presente e é um desafio muito grande saber que depois de alguns anos, no final dessa gestão, desses 2 anos, a gente consiga fazer muitas entregas. E é sempre bom elucidar que a gente só consegue fazer entregas quando a gente trabalha em equipe. Nós, na secretaria, fizemos uma parte. As outras secretarias fazem outra parte. Nós precisamos igualmente das outras secretarias. É uma engrenagem. Então, tem sido dado muita atenção nesse sentido. E o prefeito realmente quer realizar essas obras. Tem um olhar diferenciado para a cultura e para o esporte. E isso nos deixa muito felizes. Porque às vezes você quer fazer, você tem aquela vontade, mas tu não tem o recurso. Então nós temos não depende só de você, né? Exatamente isso. Então se está dando certo, se tem algumas evoluções, é porque o governo quer. É porque os secretários que estão à frente das suas pastas querem. Porque depois que o projeto sai dali, eu preciso licitar, eu preciso ir para a Secretaria de Administração, a Secretaria de Obras. Então, é todo mundo, é uma engrenagem que está funcionando. E deixa eu fazer uma pergunta, que a gente que é casado e vem com a mulher tem essa questão, tem que resolver na hora. Como é que a senhora está lidando com a questão, porque quando se fala em serviço público, essas coisas um pouquinho mais demorado. E a mulher tem aquele ímpeto, né? Vamos fazer. Como é que tu gerencia isso, tia? Tu fez uma pergunta que é muito difícil. Eu quero as coisas para ontem. Eu quero tudo para ontem. Eu tenho que me trabalhar muito com isso, porque às vezes a gente coloca muita energia, muita expectativa, e é possível chegar a um ponto que existe a frustração. Sim. Então, eu estou tentando me trabalhar. Realmente, eu como pessoa quero tudo para ontem. É um estilo de atuação, de ser uma pessoa ativa e de buscar. Se vocês observarem,
Eu acho que eu sou uma caminhante, porque eu caminho atrás das obras, eu caminho atrás dos eventos, aonde tiver eu estou quase em totalidade presente em todos. Se eu não estiver é porque alguma coisa tem maior, mas se não, algum motivo maior que me impeça de ir. Então, a Secretaria de Cultura e as pessoas que trabalham lá conosco também. A gente faz um evento, mas a gente está sempre lá, do início ao final, acompanhando tudo, com os próprios olhos. Foi assim com o Natal. Eu falei que eu sou uma pessoa caminhante porque eu caminhava, a Ariane atrás também, a nossa arquiteta, para ver se realmente aquilo que a gente pediu estava acontecendo. E é um estilo de trabalhar, só que também a gente se frustra. Com algumas coisas, porque tu cria uma expectativa, eu quero para ontem, eu já queria o castelinho já está pronto, a obra faz tempo. A sua cabeça já está restaurada. Então, assim, a gente tem que ter essa vontade de fazer, mas também tem que lidar um pouquinho com essa questão. Né? Gerenciar. É bem difícil para mim gerenciar isso. E ela parece uma pessoa calma, né? Não sou muito calma. Sou quase e sexta-feira, como é que foi o evento? Fantástico, vi a repercussão dentro da Sexta-feira Santa aí. Houve, de fato... A gente tem visto, né, cara, muitos eventos culturais, para falar assim do Natal, mas o município tem investido em muitos eventos, né, e incentivado artistas, e agora eu até vou aproveitar essa deixa do Luiz para fazer a minha pergunta, porque também é outro espaço, a gente vê também um investimento muito nos atletas daqui da cidade, os amadores, então não só os músicos amadores, o pessoal que ainda está começando, que é da cultura, mas também do esporte, né, em que o município muitas vezes ajuda lá, pagando a passagem para o cara ir lá correr, né, e dando um incentivo, até a secretária participando, ajudando e conversando, que essas coisas que o atleta muitas vezes aqui da cidade se sentia órfão no passado, os músicos, os artistas se sentiam órfãos, né, e agora está vendo isso. Como é que é esse trabalho lá na secretaria de ter sempre uma atividade, de fazer sempre alguma coisa, de apoiar sempre? Como é que vocês trabalham isso lá na secretaria? Nós temos já formatada no município 2 legislações, uma da representatividade e uma do patrocínio. No passado, já sempre existiu essas legislações. A gente está dando um olhar um pouquinho mais profundo para todos os atletas e também pessoas que estão daqui, os músicos também. A gente observa assim várias frentes, iniciativas próprias dos atletas. Eles têm participado muito. Tem que querer também. Né? Eles têm essa iniciativa, às vezes tem alguns que participam sem mesmo pedir auxílio para nós. Na questão dos músicos, a gente tem feito sempre nos nossos eventos chamamentos públicos para se inscreverem. Foi assim no Boteco do Noel. Vai ser assim agora na Feira do Livro. Vai ter 7 pessoas cantando sempre antes de palestra ou eventos. É um chamamento público de artistas locais. Os artistas também, com a pandemia, buscaram muito incentivo na LIC. Então, tem algumas atividades culturais acontecendo por vontade própria. O que o município faz? A gente acolhe ou dentro de um espaço público ou através de um termo de ciência e anuência dizendo, temos esse evento, vamos colocar vocês nesse evento. Às vezes eles fazem por conta própria, então a gente tem bastante esse diálogo. A questão do esporte, a gente tem olhado com carinho também, no ano passado e nesse, através do auxílio da lei da representatividade, onde é possível pedir um auxílio alimentação ou um auxílio transporte. Se for associação, tem que estar toda legalizada, então muitas associações estão trabalhando para se legalizarem, para poder ter esse aporte de recurso. E também os atletas individuais. O atletismo tem sido um destaque bastante importante, o voleibol na nossa cidade. A gente tem apoiado também muito o Atlântico, o Ipiranga, o futebol, o futsal feminino também. Quem chegar lá e se nós tivermos orçamento, a gente consegue pelo menos auxiliar uma vez. Então, a gente tem esse contato direto, eles nos procuram, a gente faz um atendimento, faz um encaminhamento também. A questão dos CTGs, outras questões culturais também estão fazendo uso desse recurso. O ano passado a gente investiu 200 mil e atingimos quase 40 instituições, sejam elas culturais ou esportivas. Para que parece pouco para nós que estamos gestando, mas para aquela instituição que conseguiu um transporte, um auxílio, porque ele se dá em 2 categorias, ou é um auxílio transporte ou um auxílio alimentação, ou você pede um ou você pede outro. E se alguém está... Como é que faz para reivindicar isso? Hoje nós temos no site da prefeitura, nós também digitalizamos isso para chegar com maior rapidez até nós.
um protocolo solicitando auxílio, transporte ou auxílio alimentação. Ali vai pedir alguns documentos, você vai escanear, se você conseguir escanear, manda para nós, chega lá, nós analisamos os pré-requisitos, porque tem pré-requisitos, tem que sempre, a competição que você vai estar participando tem que ser organizada por uma federação, uma confederação, uma prefeitura que não visa fins lucrativos, ou seja, uma empresa que trata do esporte. Não é qualquer torneio que eu vou, não é qualquer competição que vai. A gente faz toda essa triagem quando o processo chega e a gente já tem uma equipe para fazer isso, que acompanha, assessora a senhora? A diretoria, a nossa diretoria de esporte, a Carlinha, que está chegando também aí, e também nós temos o Ferri, e eu também faço essa revisão junto para controlar o recurso. O nosso recurso parece que é 100 mil, 70 mil, 80 mil, mas é muito rápido, porque de repente tem uma viagem a 2 mil, a outra é 3, a outra é 7, então a gente faz esse controle. Graças a Deus a gente tem dado uma luz para os atletas. O taekwondo também em competições nacionais, e nós também apoiamos em algumas competições internacionais também. Perfeitamente. Leandro, e como é que está a preparação para a 24ª Feira do Livro aí? Essa também é outra histórica. E né? Esse é um evento que volta agora a acontecer na praça, né? Porque ele aconteceu no ano passado junto à FRINAP, e agora ele volta para o ar livre, que é ainda mais perto da comunidade, ainda mais participação de pessoas, né? Como é que vocês planejam essa edição? Bom, vai ser um outro grande desafio, porque eu não participei de feiras do livro na praça. A última que eu me recordo foi na Rua Itália, onde fechou-se o comércio, enfim, que foi uma iniciativa muito legal. E voltar a feira para a praça e no mês do município foi algo que a gente planejou muito. Por quê? A gente quer deixar uma marca. A feira sempre era em novembro. Nós começamos a olhar o público de quem participa da feira, são as crianças, os adolescentes, as famílias, os universitários. Acontece que lá em novembro estamos terminando o ano letivo. Então há um fechamento de semestre, trimestre, bimestre, há provas de recuperação, entregas de trabalho. As crianças e os adolescentes, quem está tanto na universidade quanto no fundamental, ensino médio, está estafado. Então a gente não achou interessante deixar a Feira do Livro lá em novembro. A gente quis trazer algo importante para comemorar no mês do município, no aniversário do município. Por isso a formatação é na praça, e a gente quer deixar no calendário que tenha uma referência. No mês de abril, sempre na última semana, será a Feira do Livro. E também as pessoas estavam clamando para que a Feira do Livro fosse em outro espaço. Claro que a gente vai pode enfrentar alguma intempérie, isso preocupa sim, né? Porque teve edições no passado que também molhou os livros, enfim. Mas a gente trabalhou também com a Escola ID, qualquer coisa para estar transferindo para dentro do ginásio da Escola ID. Essa Feira do Livro ela é um pouquinho inovadora. Nós vamos trabalhar também indo anteriormente em algumas escolas. A Joemir já foi na Escola Cristo Rei conversar com os estudantes. Nós vamos ter algumas palestras que o Sebrae vai levar até as escolas. Então a gente arriscou fazer alguns momentos pontuais de pré-feira, para sentir como está e para dar essa boa notícia. Então, quem vai na escola e faz esse trabalho, aproveita para convidar e instigar as crianças, os professores para estarem conosco. Nós vamos ter 7 livreiros, se eu não me engano, 6 ou 7. Nós vamos ter um espaço do café, o SESC vai estar conosco lá também. Então, tem toda uma estrutura montada. A gente tem uma programação. A URI também vai ser parceira conosco, porque a palestra do Carpenejar vai ser dentro da URI. A gente vai disponibilizar, são 1.200 ingressos para a comunidade. Daqui um pouquinho a gente vai estar publicizando como vai ser essa forma de retirada, porque nós queremos fazer essa campanha. Você retira o ingresso e você doa um livro. Então, isso vai acontecer antes e durante a feira, porque lá vai ter um animador cultural, ele vai dizer, temos a palestra, por favor, retire o ingresso, troca por um livro, porque nós queremos fomentar realmente isso, né?
é isso, a leitura. Não adianta fazer uma feira do livro que não envolva o livro, a leitura. Mas nós entendemos que a leitura ela é muito dinâmica, a gente não está mais só com o livro físico. Nós temos diferentes formas de ler. Por isso que nós colocamos esse tema na feira do livro, né? Muito bem. Bom, secretária, muitas pessoas estão participando da nossa transmissão ao vivo nessa manhã e a gente está recebendo aqui, eu quero passar para a senhora, muitos elogios pelo seu trabalho, muitas pessoas parabenizando, por exemplo, a Maribel Rastoleda está dizendo, olha, um importante esclarecimento da secretária Carla, que vem fazendo um bom trabalho aqui para Erechim na cultura e no esporte. Ela ressalta também essa importante parceria da Secretaria de Cultura, né, aqui de Erechim para a realização da Feira do Livro com entidades como, por exemplo, o Colégio AID. E é sobre isso que eu quero falar. Como é que a senhora vê a importância de parcerias, né, entre a Secretaria com outras instituições aqui da cidade para a realização de grandes eventos como esse? Leandro, a escola AID tem sido uma parceria incondicional, outras escolas também do estado, do município, a 15ª, através da Juliane Bonês, tem dado essa abertura, a gente tem conversado muito, e essa Feira do Livro foi pensada também dentro dos 105 anos de Erechim, e por isso nós não tínhamos como deixar fora todas as instituições, nós fizemos conversas, convites, nós temos patrocinadores que estão aí na Feira do Livro. É importante ressaltar, o Sicredi vai nos ajudar a trazer o Carpinejar. Então tem outros também, PC Informática, que está conosco como patrocinador. E temos os apoiadores, a Academia Erechinense de Letras, todas as universidades, a URI, a UFES, a URGS, o Instituto Federal, as escolas do município, a Secretaria Municipal de Educação. Por quê? Não é possível tu fazer uma feira do livro onde tu não envolva as pessoas também nos 105 anos de Erechim. Então nós queremos que quem construiu a cidade, todos estão convidados, foram convidados, foi feito alguns chamamentos públicos para patrocínio, para estarem conosco na feira, porque a feira marca os 105 anos de Erechim, que também é história, que também passa pela literatura. Temos de apoiadora a Unimed também, que vai trazer um palestrante através da Academia Erechinense de Letras, que a academia foi buscar um trabalho, o CDL vai estar junto também como parceiro. Então, o SESC, o SESI, a gente foi buscar no cenário todas as instituições que têm história na nossa cidade. Por quê? Porque a gente precisa desse envolvimento. E a leitura, hoje, ela é fundamental para o desenvolvimento do ser humano, desde a criança até a terceira idade. Então, por isso que a gente quer que as pessoas estimulem a leitura. A leitura do livro ela é muito importante. Todos nós nos alfabetizamos, falando da minha faixa de idade ou faixas anteriores, através do livro. Hoje a gente também se alfabetiza lendo de diferentes formas. Então a gente precisa olhar para esses novos horizontes, olhar para a leitura digital, olhar para os e-books, os nossos livros agora são uns e-books também. Então isso me deixa muito feliz. E as universidades também vão ter seus espaços no mini auditório para trazer palestras das quais elas acham importante estar dialogando com a comunidade. Também temos eu falei do Sicredi, mas a gente também tem outra cooperativa que eu acabei esquecendo agora, a Cressol. Muito obrigada, a Cressol também conosco. Eu acho que as entidades elas trouxeram o que elas podiam trazer para dentro da Feira do Livro. E vamos ter também a Escola Normal José Bonifácio, com as meninas do magistério fazendo uma parte de contação de histórias. Então, é o envolvimento da comunidade para que a Feira do Livro tenha sucesso. A gente não consegue fazer nada sozinho, isso é... Leandro, eu estava vendo, eu falei, semana passada recebemos o prefeito Marcelo, jovem, né? E li para ele uma frase de um rapaz aí que diz assim, se você não quer receber críticas, por favor, não tente nada. Então, a gente observa, e eu estava vendo aqui no site, meu amigo Leandro, essa menina trabalha. Doações da família Tedesco reforçam o acervo histórico, ou seja, a frente que eles trabalham é fantástica. E eu vi esse dia comprou o Twitter, que é da internet, um músico, né? Pedindo para ele, eu já estou com 60, cara, então tenho um pouco de paciência, como é que a gente vai se adaptar a isso, né? E ele disse assim, nós precisamos trazer gente jovem, trabalhar conosco. E pelo que eu vejo, tu tem gente jovem de espírito trabalhando contigo lá para
assimilar, né? Qual que é a tua área? Qual é a sua formação? Sim, então a minha primeira formação, eu sou licenciada em Educação Física, a minha segunda formação é Pedagogia e eu tentei aí fazer um pouquinho de tudo. Eu fiz uma especialização em treinamento esportivo, eu gosto muito do esporte. Eu treinei durante 15 anos futsal, mais 5 anos eu fui fundista. Qual é a posição? Eu jogava em todas, mas assim, no campo eu joguei... Vocês imaginam jogando o futebol de campo há 25 anos atrás. Então eu joguei, eu sempre acompanhei muito o esporte amador. Agora eu fui presidente de clube de esporte amador. Então já tenho essa história. Depois eu fiz então uma especialização em educação integral, onde eu participei da implementação do projeto Educação Integral no município, lá em 2010. Nós temos uma única escola toda de educação integral, que é o Cristo Rei, que eu fiquei 13 anos lá, no processo de gestão escolar. Também fiz gestão pública e gestão escolar. Então, interrompi o mestrado porque fui concorrer em 2016. Gosto muito dessa área esportiva. Da área cultural, eu participava sempre nos bastidores. Eu fiquei um tempo fora da cidade, mas agora retornei, faz bastante tempo que já retornei. Então, temos sim um espírito jovem e a gente tem 2 palavras lá na Secretaria. A gente é empreendedor na cultura e a gente quer também o sentimento de pertencimento. Se as pessoas sentimento de pertencimento. Eu tenho que me sentir pertencida a Erechim para que eu possa fazer o que a gente está fazendo. Assim como o prefeito, ele se sente pertencido. É uma pessoa que está com a comunidade, é uma pessoa de fácil acesso, é uma pessoa que cumprimenta, que se envolve. E nós também temos esse sentimento. Um sentimento de pertencimento. Do que nós fizermos, vamos fazer juntos, porque nós gostamos e nós queremos ver a cidade andar. E assim, ter medo das críticas, todo mundo tem. Mas se tu tem convicção do que você está fazendo certo, o medo vai ficando de lado. E hoje eu tenho uma equipe boa. Nós temos na Secretaria uma equipe boa, a gente dá para ver o dinamismo e é isso. A gente quer ser dinâmico todos os dias. E a gente faz brigas positivas para que as coisas sejam diferentes. A gente não quer mais do mesmo. Aquilo que é a tradição em Erechim a gente quer deixar, mas tem coisas que a gente quer trazer de diferente. E vem muitas novidades. Agregada aí. Exatamente. Essa Feira do Livro é composta por N coisas diferentes. Muito bem. Secretária, nós estamos já chegando ao final, são 8h01 da manhã da nossa conversa aqui. São muitos assuntos envolvendo a Secretaria de Cultura e Esporte, né? Acabou não falando do Belas Artes. Por isso eu quero convidá-la para que em outras oportunidades a senhora possa estar aqui novamente conosco, conversando com a comunidade através dos microfones do AU Online. Muito obrigado pela sua disponibilidade. E vou falar uma opinião pessoal agora. Eu fico muito feliz, sabe, Luiz, de ver uma secretária jovem como a secretária Carla, que tem exatamente a mesma proposta do prefeito Polis de levar a cidade para frente, de trazer novidades para Erechim, de apoiar a cultura, de apoiar o esporte, de puxar à frente uma equipe. Como ela falou, no passado ela jogava futebol em todas as posições, lá na secretaria ela atua em todas as posições, puxando à frente de várias equipes, e eu fico muito feliz de ver uma secretária, assim como todos os outros secretários dessa gestão que está aí na prefeitura, que tem esse espírito de trazer uma nova cidade. Então, muito obrigado, secretária. Volte outras vezes, nós estamos sempre aqui à disposição para recebê-la. Eu agradeço o espaço, o convite também. O que vocês precisarem, nós estamos à disposição. E eu estou sempre disposta a vir aqui conversar e colocar para a comunidade o que nós estamos fazendo e dizer que é um prazer estar nesse momento à frente da Secretaria e agradecer a todos que confiam no nosso trabalho.